E se a nossa história fosse um livro? E aí? Como é que a gente estaria se sentindo lendo essa história? Mais do que isso, é interessante pensar que nós somos os protagonistas e essa história está acontecendo agora mesmo. Que momento é esse em que a gente vira a página e começa a escrever uma história diferente? É aquela hora, a hora do despertar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa série. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de trazer uma reflexão em torno da palavra despertar. Bem, quando nós estamos dormindo, nós estamos totalmente alheios a esta realidade, não é? E aí tem um momento em que a gente inicia esse processo de despertar. Então você passa por uma fase em que você nem tá dormindo, nem tá acordado. Você consegue ouvir os barulhos à sua volta, mas você ainda não tem consciência. E aí, de repente, esses barulhos eles vão ficando mais perto e você já consegue ouvir uma coisa ali, uma coisa aqui. E de repente você abre os olhos, acorda. E aí você olha à sua volta e você se lembra que você foi dormir, enfim, que você dormiu e que você acordou, despertou. Aí provavelmente você pega o relógio para ver que horas são. E nesse momento você já está totalmente consciente, já sabe onde você está, o que você está fazendo, enfim. É interessante que na vida, nos nossos processos, é exatamente da mesma forma. Já parou para pensar? Então assim, você tá passando por uma situação e de repente você tá ali totalmente inconsciente. E aí você começa a passar por um processo de despertar. É um processo em que você não está totalmente adormecida, mas também ainda não despertou. Esse momento é aquele momento do relacionamento em que você já enxerga, você já percebe, você já tá vendo que tem alguma coisa errada, mas ainda você não conseguiu sair. Nos relacionamentos e em qualquer outra situação, se você parar para pensar, é um processo muito parecido com esse. A gente leva um tempo. E aí você desperta. E quando você desperta e você olha para aquilo que você passou, você pensa assim: nossa, como que eu não percebi? Nossa, como eu não vi aquilo? Gente, tava na minha cara. Como que eu me permiti? Não consigo entender. Então, é muito interessante a gente pensar nessa questão da consciência. As coisas estão aqui na nossa frente e às vezes a gente não consegue perceber quantas coisas estão diante de mim neste exato momento e eu estou totalmente inconsciente para essas coisas. Só que tem uma coisa muito interessante que eu quero falar para você. Quando a gente está nessa fase de a caminho do despertar, sabe? Aquele momento em que você nem tá dormindo aquele sonho profundo, mas você também ainda não acordou. Nesse momento, se alguém derrubar alguma coisa, isso acelera o seu processo de despertar. Então, por exemplo, imagina que você tá lá dormindo, alguém bate a porta do guarda-roupa, você já se mexe. Ou se toca a campainha e você não tá naquele sono super profundo, você já acorda. Pois bem, o fato de você estar aqui nesse vídeo buscando
compreender, buscando informações sobre um determinado tema, isso significa que você já não está mais dormindo um sono profundo diante aí dessa situação que você está passando. Talvez você ainda não tenha despertado completamente. Então você está nessa fase de se preparar para o despertar. E aí, um vídeo, uma ideia, uma repetição, uma reflexão pode ser o barulhinho que vai entrar aí dentro da sua consciência e te ajudar a despertar. Então, essa série, ela vai acontecer aqui no YouTube uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, tá? E eu vou falar sobre temas que estão relacionados a relacionamentos e também vou usar muitas vezes alguns livros, enfim, coisas que me ajudaram nesse processo de despertar e que vão nos ajudar também a compreender o que nos coloca em relações tóxicas, o que nos coloca em relações abusivas. Mas, acima de tudo, e o que é importante a gente saber é que essa série, ela vai falar sobre nós. Porque muitas vezes nós nos tornamos especialistas em falar sobre o outro, né? Ah, o que o outro me fez, o que o outro me causou, o que eu passei na mão do outro. Embora tudo isso seja muito legítimo, isso não nos ajuda a virar uma página. Muito pelo contrário, isso nos mantém no mesmo lugar. Então, o objetivo dessa série é contribuir, é nos ajudar nessa mudança. E para esse primeiro vídeo, eu quero dizer para você que essa busca é muito linda e que ela não deve ter fim. Às vezes a gente está perdida dentro de uma situação e a gente quer que aquilo se resolva rápido, de uma hora para outra. E a gente se cobra para que isso aconteça. E a gente não percebe que todo dia, que toda semana, que todo ano, a gente está construindo uma história. E toda essa busca... Ritinha! E toda essa busca faz parte dessa construção. Eu tô gravando essa série com muito carinho e eu desejo que as minhas palavras, de alguma forma, possam ser como uma campainha que vai entrar aí na sua consciência e te ajudar nesse processo de despertar. Um bom retorno para nós.